da torcida tricolor, estamos começando mais um tradicional Contextualizando, o programa que acontece todas as sextas-feiras, menos uma que a gente pulou porque tivemos problemas técnicos, mas enfim, hoje para falar de um assunto muito delicado, muito complicado, então fique aí que o assunto é muito legal e depois comente que isso é muito importante. Vamos falar sobre o que Daniel Alves, numa entrevista, disse para o repórter sobre o comportamento da torcida, o que ele pediu, o que ele não pediu. Antes de tudo isso, antes de entrarmos nesse assunto polêmico, que muita gente se incomoda, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball, o melhor aplicativo para você saber tudo o que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol mundial. Você abre o aplicativo, você tem notícias, olha que legal que ele escurece aqui a gente, e aqui a gente tem uma notícia: River e Flamengo terão direito a apenas 12.500 ingressos na final. Essa notícia é de quinta-feira, dia que a gente está gravando este vídeo, e é um absurdo, tá, gente? Porque final única em Libertadores é ali uma coisa estúpida, não é culpa do OneFootball. É muito legal que você consegue ver estatísticas, qual é a posição do clube que você segue na tabela, a seleção, se sai gol, se você ligar notificações, enfim, tudo isso gratuito para iOS e Android. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo. E antes da gente entrar no assunto, vamos deixar aqui os parabéns irônicos para a Conmebol, que consegue ser tão incompetente quanto a CBF, que está empenhada também em querer matar o futebol com essa desgraça de final única, né? Que coisa horrorosa. Vamos ao assunto? Vamos ao assunto principal. Então, o Daniel Alves concedeu uma entrevista e ele falou da torcida, né? De como que a torcida se comporta em jogos. Na verdade, de como, e aí que tá, ele queria que o torcedor, né? Que o torcedor, ou que o time, e isso é importante falar, que ele nunca tratou na negativa, ele nunca virou e falou, tá uma porcaria isso aqui, tá um negócio horroroso, tá horrível, ele nunca tratou na negativa, ele falou, e pelo contrário, ele nunca falou que deveria partir da torcida, ele falou como o time e os jogadores deveriam contagiar a torcida, deveriam trabalhar para que trouxesse um ambiente que ele, na opinião dele, ele identificava em outros clubes. Então ele chamou a responsabilidade para o time, os jogadores, e é bom que a gente não descredibilize o mensageiro, porque muita gente atacou ele, mas ele tá jogando bem, ele não tá... Independentemente disso, o assunto não depende disso, a gente tem que entender a mensagem dele. Um cara que não está jogando bem ou que está jogando bem, pode falar algo errado e certo, a gente só tem que avaliar a mensagem que ele mandou, né? E lembrando só que, assim, ainda que isso não seja tão importante, é um cara muito vencedor na história do futebol, mais vencedor na história do futebol, que sabe o peso que tem a torcida e jogou na responsabilidade do time, tá? Ele falou, nós temos que trazer a torcida pra gente. A gente vai separar em 3 tópicos que a gente considera muito importante. Obviamente que a gente vai colocar mais argumentos do que isso, mas a gente vai falar sobre o preço do ingresso, que é a responsabilidade gigante do clube. A gente vai falar da comunicação do clube, que também é responsabilidade do clube. E nós vamos falar da briga, da falta de briga por bandeirões, enfim, na verdade, se a gente for parar para pensar bem mesmo, a maior responsabilidade não é do torcedor hoje, porque está formado num ambiente errado, ele pode sim fazer uma diferença, entender as coisas de um jeito diferente. Não é do time que é vagabundo ou que não é, não. A culpa é do clube que não está sabendo usar os meios para incendiar a torcida de um jeito que a torne uma arma poderosa. E que é bom a gente falar aqui, já aproveitar que a gente ainda está na parte inicial do vídeo. A gente não está discutindo presença, a gente não está discutindo, mas a torcida tem ido sim. Ninguém está discutindo que não tem ido. A gente está discutindo quando vai, qual que é o clima que gera. É a atuação da torcida. É a atuação, porque... diferentemente, esse é o segundo vídeo que a gente grava, né? O primeiro não ficou claro, ficou um pouco confuso, e no primeiro a gente citou que eu, particularmente, não gosto de comparações do futebol com outros cenários da vida. O seu trabalho é tudo diferente, futebol é outra coisa. Sim. E assim como é outra coisa, no cinema você compra o ingresso, o filme está gravado, você vai lá aproveitar o filme que já vai acontecer daquele jeito, não importa o que você faça no cinema. A torcida não vai resolver nada. Eu gritei pelo Capitão América no Ultimato, mas quando eu não gritei, ele fez a mesma... Exato, ele lutou igualzinho. Mas na primeira sessão eu gritei muito. Exato. Foi muito legal. No teatro, ainda que existam as tais peças interativas, no teatro você tá lá para assistir a atuação, porque o teatro, diferentemente, é ao vivo, mas não tem a participação, você não vai falar, vai ator, vamos lá, isso mesmo, dá aquela facada nela. Não, existe um roteiro a ser seguido, não vai mudar. A menos que seja Barbichas, que você ainda pode participar dando sugestões interessantes, que é um espetáculo de interação, é bem legal. Que é de improviso, então assim,
você está lá para improvisar, mas ainda assim você está lá para acompanhar o ator que está lá para te fazer rir. E no seu trabalho não tem nego falando, vai, passa o fax. Ninguém usa mais fax. Então, assim, o futebol, você não vai comprar o ingresso para ser um espectador. Você não é um espectador, você está ativo naquilo. Você participa daquilo, você influencia diretamente no que acontece, seja positivamente ou negativamente. Então, assim, quando a gente fala de um torcedor, a gente não está falando, a gente não pode achar que é legal, ou achar que não muda nada, você ir pro estádio e ficar quieto o jogo inteiro e achar que é a mesma coisa do que uma outra torcida, sabe-se lá de qual lugar do mundo, que empurra, que grita, que incentiva, e que é bom também deixar claro que essa também uma discussão um pouco parecida com a discussão de estádio contra arena. Não adianta você pegar um time ultra desorganizado, um time infinitamente pior tecnicamente, um time mal administrado e achar que só o estádio ou a arena, ou só a torcida muda, ou só a torcida empurrando, vai mudar toda a história 180 graus. Não vai. Influencia. E é esse ponto que tem que saber distinguir as coisas. Por exemplo, e a gente tem ali o nosso primeiro... O pré-tópico antes dos tópicos, né? E aliás, eu até ia falar isso. Essa coisa do torcedor, a gente fala... O fator casa é isso, tá, gente? O fator casa se você tem uma torcida que torna o ambiente um inferno, isso é o fator casa. E eu já sei como eu quero finalizar o argumento final, mas assim... quero deixar muito claro aqui, principalmente porque as pessoas se ferem muito com esse assunto, que ninguém aqui quer ser fiscal ou dizer como o torcedor deve se comportar. A gente está dizendo como a gente acredita que o comportamento que a gente acredita que é mais benéfico para o clube, que vai ajudar a empurrar o clube, independente se esse time tem vagabundo, se não tem, se a administração é ruim, se não gosta do jogador X, Y, Z, nos 90 minutos, do começo até o apito final, para nós, no nosso entendimento, faz muita diferença a torcida gritar e apoiar o time. Faz muita diferença. Depois que acabou, quer xingar o presidente, xinga. Quer xingar o jogador que achou que teve um comportamento. É aí que entra a diferença de time contra clube. Sim. Onde entra a instituição. Durante os 90 minutos é a instituição. É um apoio incondicional ao São Paulo que, em teorias, né, é o que deveria ser o correto, você vai continuar amando. Se estiver ganhando, se estiver perdendo, se estiver bem administrado, se estiver mal administrado, você vai continuar sendo um torcedor do São Paulo de qualquer maneira. E aqueles 90 minutos simbolizam isso. Depois você vai atacar se o jogador não está correndo, se o jogador é ruim, se a administração é terrível, se não sei o que está errado. Nos 90 minutos você faz parte do jogo. Essa é a visão que nós temos. É uma visão... ela é bem subjetiva, ela é opinativa, cabe aí vocês, quem pensa diferente, mas para nós o torcedor faz parte do espetáculo, não como um cliente, mas como um ser ativo que influencia no resultado com os gritos e ajuda uma equipe, consegue empurrar um jogador que não tá ligado ou que é mais vagabundo, porque existe no futebol mesmo, você consegue empurrar e trazer e o que a gente não acha tão subjetivo assim, e é outro ponto que a gente também não está aqui para discutir isso, porque é muito claro, para quem acompanha os jogos do São Paulo, principalmente para quem consegue ir no estádio ou todo jogo, ou quase todo jogo, há algum tempo, nota a diferença absurda de transformação que vem passando na torcida do São Paulo em termos de ambiente do Morumbi. Você pega, por exemplo, a briga contra o rebaixamento e você pega os jogos de hoje, e aí a gente vai entrar nos tópicos para citar, mas a diferença de ambiente. Hoje você pode até, de repente, ter um público maior em algum jogo do que tinha naquela época. Sim. Mas tem sido um estádio quieto, tem sido um estádio silencioso, e o pré-tópico que eu tinha falado há uns 3 ou 4 minutos foi quando o Osório veio para cá, e aí entra a figura de um cara de fora, de um cara com uma outra cultura, de um cara com um olhar mais fresco, que não tá com o olhar do futebol brasileiro mais direto. Recente, né? Não fresco, pareceu que o cara era fresco. Não, fresco de novo, frescor, né? De novo, sim. E ele disse que no mundo inteiro, isso em entrevista dele em 2015, e que no mundo inteiro a torcida ela tem o papel de empurrar o time, e que no futebol brasileiro era o oposto. No futebol brasileiro, tá, gente? Não São Paulo. Isso ele notou exato. Em tudo quanto é clube, até clubes de massa, que são caracterizados por terem torcidas mais presentes. E que o quanto aqui é o time que precisa empurrar o torcedor. E o quanto isso tem sido cada vez mais presente no Morumbi. O quanto até a festa antes de começar o jogo, ela tem sido
menor. O hino tem sido cantado por menos gente, tem sido saído mais baixo. Depois do hino, quando a bola rola, é um silêncio quase que absoluto e precisa de uma defesa do goleiro, de uma bola na trave, de um chute perigoso, para que tenha aquele mínimo incendeio da torcida, né? Então, é esse ponto aqui que a gente quer discutir. Se vai ter 15 mil pessoas ou 65 mil pessoas, não interessa. É o que essas 15 mil, essas 65 mil vão, como elas vão agir, né? E aí, se você quer começar o... E antes de falar, o último argumento para derrubar, né? O Morumbi, o estádio fica muito longe do gramado. Gente, balela. A gente já viu equipes sul-americanas trazerem a torcida e a torcida a gritar de modo audível, absolutamente audível. O São Paulo, quando quer gritar e cantar, sim, grita e canta de modo ensurdecedor. E por exemplo, temos capacidade, temos raça, mas assim, a gente não pode se deixar bater pelos 10 anos de fracasso, pelas administrações pífias, e a gente vai criticar muito a administração, o papel da administração nisso, mas a gente não pode se deixar contagiar, porque na hora do jogo, assim como o jogador não pode se deixar contagiar por um problema fora, briguei com a namorada, dane-se, velho. Jogar bola, você tem que jogar para ganhar, a torcida tem que entrar no campo com sangue nos olhos para ganhar também. De novo, essa é a visão que a gente tem, que a gente considera mais benéfica para o clube. E assim, vou lembrar, em 2015 a gente fez aquele tour no Morumbi com o Rogério, quando o Rogério estava para se aposentar, e ele citou... Foi 15. E ele citou um dos jogos mais especiais para ele no Morumbi. Foi um São Paulo e Vitória, em que o São Paulo caiu uma chuva monumental no Morumbi, uma chuva absurda no Morumbi. Aliás, o sistema de drenagem do Morumbi é incrível. Sim, e não era um jogo que o estádio estava abarrotado de gente, não era. Era um jogo, se não me engano, com 20 e poucas mil pessoas, 17 mil pessoas. Era um jogo assim com um terço do estádio preenchido, até um pouco menos, tem que pegar o público exato. E que o São Paulo foi para o intervalo do jogo, eu não lembro. Ele foi empatando com o Vitória para o intervalo do jogo, brigando pela liderança do campeonato. Não sei se foi nesse jogo que o São Paulo assumiu a liderança, ou colou, ou disparou, enfim, mas era um jogo muito importante. E o Rogério cita o quanto aquelas pessoas que estavam no Morumbi fizeram a diferença, mesmo sem o estádio lotado, o quanto elas foram determinantes. A ponto de, num tour desse, no fim da carreira do Rogério, ele citar um jogo de 7 anos antes, como especial, como marcante e como diferencial. Esse é o tipo de peso. O maior ídolo da história do clube, que viveu 25 anos de história aqui, que conquistou tudo que era possível conquistar. O Rogério Ceni é o exemplo, ele é a cara do São Paulo. Né? Tanto nas vitórias quanto nas derrotas doídas, a gente sentia com ele. E o cara cita a importância de um estádio que nem estava lotado, mas que gritou. E é isso que a gente entende que é mais benéfico. Então podemos ir para os tópicos agora. O primeiro deles, preço dos ingressos, que é uma... Enfim, o São Paulo, por exemplo, no jogo contra o Atlético de domingo, o próximo desafio, aumentou inexplicavelmente o preço dos ingressos na fase que o clube está enfim. A questão do aumento é assim, não é surpreendente. O São Paulo já tinha anunciado já pratica há algum tempo o preço dinâmico, já anunciou o que ia fazer. A questão é que o São Paulo tem optado por querer bater contra os rivais que mais ganham, rivais nacionais que mais ganham em bilheteria, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. O São Paulo quer, no mínimo, se aproximar da receita de bilheteria que esses clubes têm. Uma receita importante, especialmente para o São Paulo, que tem bem menos receitas que esses outros clubes, bem menos canais de captação, alguns por competência, outros porque, enfim, assim, transmissão de jogo e etc. Mas o São Paulo tem muita sorte de pegar uns horários e transmissão de jogos que é a escolha da televisão, e aí, enfim. Mas o São Paulo tem optado por isso. E isso cobra o preço de alguma maneira. Em teoria, você convoca um cara de que ele está achando, muitas vezes, em que ele vai pagar o preço do ingresso, e aí depois que ele pagar o preço do ingresso, ele vai para o jogo como se fosse um evento, ele vai sentar na cadeirinha dele, ele não vai participar de absolutamente nada do jogo. Ele falou, comprei aqui o ingresso da vitória do meu time, eu estou indo ver o São Paulo jogar bem e ganhar do adversário. E quando o São Paulo não joga bem ou não ganha do adversário, o cara fica incomodado, vai lá, como assim? Eu paguei aqui não sei quanto e o time não apresenta. Eu vim pro estádio e o time me apresenta o futebol dele. Sim, acontece. Você comprou o ingresso para o jogo e para você participar do jogo. Não é para você ficar sentado. Quer dizer, não é que não é, mas... seria muito melhor se você participasse. E vai ter vezes que você vai participar, gritar, a torcida vai fazer toda a diferença e não vai vir o resultado, porque a magia do futebol tá aí.
Mas assim, é muito legal você saber que você fez sua parte. Esse é o ponto que a gente está falando. Qual que é a parte da torcida? Principalmente a torcida que está na arquibancada, de pé, gritando o tempo todo, os 90 minutos. Acontece muito na América do Sul, acontece pouco no Brasil, não é só o São Paulo. A gente pode citar exemplos até de times que estão muito bem no campeonato, como é o caso do Flamengo, que tem uma torcida de massa, mas que às vezes ela fica um pouco mais fria. Aconteceu, pelo menos no jogo contra o São Paulo, a gente pôde notar isso. Você estava lá, né? Eu estava lá, aconteceu. O jogo foi uma festa, tem sido uma festa, vive em lua de mel. Merecida, porque o time está jogando futebol. Passou ali, somente chega no segundo tempo, a torcida já está saturada, porque o jogo está 0x0. Como assim meu time está com 0x0 com o São Paulo em crise com um técnico novo? Então tem isso, até nos melhores times é um pouco da cultura brasileira, uns mais, uns menos, mas tem isso, a gente precisa tentar mudar, e aí que entra o nosso segundo tópico. E aí esse é o primeiro ponto da questão do preço do ingresso. O São Paulo deveria repensar nisso e tentar colocar um preço maior para o cara que já quer ir sentado em setores que você vai sentado e você ter um ingresso de tentar trazer as pessoas. E quando você tem aqueles anéis ali de baixo, que são aquela parte coberta, esse é o torcedor que quer ir para assistir numa boa, com a família, com a criança. Camarote. O São Paulo deveria ter um preço para uma galera assim e deixar arquibancada para isso, e agora vai entrar a comunicação do clube. Exato, que é o segundo ponto. Muitas vezes, o quanto a gente não tem visto o São Paulo usar a comunicação do clube, muitas vezes de maneira bem duvidosa para mim, o assunto para outro vídeo, mas o quanto isso influencia. E o quanto torcedor vai para o jogo, torcedor vai para a rua, torcedor comenta no seu dia a dia, baseado no conteúdo que o clube produz, no vídeo que o clube produz, no tweet que o clube faz, no posicionamento que o clube tem. Então, se o clube tem esse canal direto de comunicação com as pessoas, o São Paulo até 20 e poucos anos atrás, o Morumbi tinha 120 mil pessoas, com bandeirão, com festa, nego pulando, nego abarrotado, o estádio tremendo. Primeira torcida organizada foi do São Paulo, a CUSP. Então, assim, tem toda uma história do São Paulo em relação ao amor e à paixão do torcedor, e torcedor que empurra. E que você pode explorar através de comunicação do clube e que não é feito em nada. Então, assim, você pode falar pro cara, você que vai vir, primeiro que você tem que tentar trazer o cara pro jogo. Sim. O segundo ponto é você que virar o jogo, você faz parte, você não sei o quê, você tentar criar um marketing, você tá todo embasado com a história do clube para fazer isso, de tentar criar uma torcida mais ativa, mais presente, e não usar o canal do clube para fazer só palhaçadinha, para fazer só piadinha. E note o só. É bom que tenha também. A palavra é muito importante. É muito importante. É bom que tenha e a gente sempre incentiva que as pessoas sigam os canais do clube, porque isso ajuda na receita do clube. Veja, gente, mesmo que a gente não concorde com tudo que a comunicação do clube faz, a gente sempre divulga, gente, siga o YouTube do clube, o Instagram do clube, assim como apoiar as redes sociais, é importante de qualquer jeito. Tudo. E a gente consome todas essas coisas, porque é um jeito da gente ajudar o clube. Mas vocês acham que às vezes eles brincam demais? Achamos, mas a gente vai continuar apoiando, porque é nosso papel de torcedor também. E vai tentar corrigir, não castrar isso, exato. Não cortar. Tentar então, fazer críticas construtivas. Então a parte da comunicação do clube é muito, muito importante para o comportamento de quando o torcedor vai para o jogo. A partir do momento que o clube, o São Paulo tem feito isso, incentiva mais clientes, mais o cara acomodado no dia a dia, é esse cara que vai para o estádio, porque você está criando essa cultura. E isso não é positivo na hora e criando pro futuro. E a última, que é a briga do São Paulo, a falta de brigar por coisas que são importantes. Por exemplo, a liberação dos bandeirões, sinalizadores, torcida única. O São Paulo tem que ir contra essas coisas. Venda de ingresso para arquibancada só online. Algumas dessas coisas não são determinações de São Paulo, só que São Paulo não faz absolutamente nada. O estado de São Paulo hoje, ele é o grande cemitério de futebol do país. Sim. E o Morumbi hoje é um reflexo desse cemitério, do quão é frio e gelado o Morumbi. Não tem torcida visitante, o São Paulo não tá nem aí, não briga pela torcida visitante no Clássico. Como fizeram os clubes carioca? Vai ter torcida visitante, não vamos jogar. Acabou e tem torcida visitante lá. Nem chegou a ter essa torcida única lá. E o São Paulo não brigou nem quando, na Arena da Baixada, Cruzeiro e Santos entraram com o liminar e perderam, não importa, entraram e brigaram. O São Paulo não brigou pelo seu torcedor. Então, assim, o São Paulo não briga por essas coisas. Festa no estádio. O cara que às vezes precisa ser contagiado no estádio pra cantar junto,
ele não tem um bandeirão, ele não tem uma festa visual, ele não tem nada. Então, tipo, é só bater palminha, aí você tem telinha de celular, que o negócio não tem nada, não tem a ver com o estádio. E até coisa assim, por exemplo, cerveja, que é receita pro clube. Gente, cerveja, tô dizendo cerveja com álcool, tá? E se você é menor que tá assistindo esse vídeo, é muito ruim cerveja, não beba cerveja. Se você é maior de idade, é muito bom cerveja, beba cerveja. No estádio você não pode. Aí o cara precisa beber fora do estádio para entrar. É receita que o clube tem de ganhar. Então, assim, o clube perde muito por não brigar por coisas que ele não entende que são importantes. E esse tópico ele pode ser resumido como a festa do estádio. O São Paulo brigar pela festa do estádio. E a torcida visitante ela faz parte da festa do estádio. Você tem que calar, o visitante começa a cantar e você tem que cantar mais alto que o cara para calar o cara. Isso incentiva o seu time. O São Paulo não briga por isso. E não briga também para ter a sua torcida no estádio. Forma caráter. Você vai num jogo São Paulo e Corinthians na torcida visitante e isso forma teu caráter, cara. Você vê lá os caras gritando, sai um gol, você sente aquela explosão, você sente não de um jeito violento. Você é o que eu tô falando, formação de caráter. Você suporta a pressão, você fica mais resiliente. Isso é uma lição de vida. E aí uma crítica um pouco mais, para finalizar da minha parte, uma crítica um pouco mais relacionada à torcida, e aí é um pouco da cultura do Brasil também, quase sempre. Mas quem geralmente inventa os cantos é a parte da torcida organizada. O São Paulo está com os mesmos cânticos há 150 anos e não tem uma renovação. Eu estava conversando com amigos, por exemplo, e me parei outro dia no trabalho e fiquei vendo vídeos de torcidas argentinas. Pô, as melodias, sempre uma nova, um negócio completamente... Né? Pô, do Despacito São Lourenço é um negócio maravilhoso, aquilo é fantástico. O quanto aquilo contagia um estádio. Você criar uma letra nova, o quanto contagia... Quando o São Paulo criou Vai Lá, Vai Lá, Vai Lá... Quando o São Paulo criou Como Eu Te Amo Tricolor, aquilo pegava muito no estádio e contagiava o estádio a cantar aquilo. E nada tem a ver, foram em momentos mais favoráveis do São Paulo, mas nada tem a ver com isso. Se você tiver uma cultura de festa, uma cultura de empurrar o time, com músicas que são legais de você ouvir até no dia a dia, você fala, pô, minha torcida criou essa música que é assim, 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 e você se empolga, imagina no estádio, se você se empolga de escutar no fone, imagina no estádio. Então, assim, tem que ter uma renovação também. E de letras que fujam um pouco do tradicional, pegar um negócio, divulgar, fazer. Para finalizar, parte 2, já tinha falado isso, um exemplo do que a gente está falando do papel do clube, o sócio torcedor do Flamengo, no jogo contra o Grêmio, agora pela Libertadores, ofereceu bobinas para a torcida atacar no campo e fazer uma festa visual. Aí a torcida do São Paulo, o São Paulo não oferece também para a sua torcida muita coisa assim. Tem o papel do torcedor que vai e fica muito calado, mas isso também precisa ser incentivado e precisa criar uma cultura de apoio. Seja oferecendo essas bobinas, seja brigando para ter bandeirão, sinalizador, qualquer coisa assim, enfim. E da minha parte, para encerrar, reparem que a gente separou essa argumentação em 3 pontos, os 3 pontos de responsabilidade aí do clube, do Leco, que poderia fazer alguma coisa para diminuir isso. Da parte da torcida, por que eu falo que é benéfico? Primeiro, isso é um entendimento nosso e que casa com o que o Daniel Alves falou, mesmo o Daniel Alves falando, puxando isso para o time. Já sabendo que é assim, a gente precisa trazer o torcedor para o nosso lado. Por que a gente fala? Quando você tem uma torcida dessas que grita o tempo todo, isso encanta o jogador. Um jogador pode escolher um clube. Quando o jogador está voltando da Europa e quer vir para o Brasil, às vezes pode correr mais ou incentivar o adversário a acreditar mais, dependendo da atuação da torcida, do ambiente. E tem muito torcedor, muito jogador que quer jogar no clube, porque, olha, aquilo é um exemplo de torcida. Os caras gritam os 90 minutos. Acabou o jogo, quer xingar o Leco? Fiquem à vontade. A administração é bem ruim. Podem xingar. Até recomendo que xinguem, mas quando acabar o jogo, no fim do jogo, ou cobrar, a gente não está falando que não tem que cobrar, mas quando chega até o momento em que o jogo acaba, é o nosso entendimento que é mais benéfico para o clube transformar o Morumbi nesse caldeirão que ele tem potencial para ser, intimidar os adversários, entrar junto na batalha e, mais do que tudo, encantar os jogadores. Se tiver jogador vagabundo, vai correr por causa da torcida berrando, o nome berrando pela jogada, berrando, incentivando e cantando. Então isso é o que a gente entende, mas a gente quer saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Eu vou pedir que a galera curta esse vídeo, que é muito importante para que todos os outros vídeos sejam mais relevantes para o YouTube e para que vocês compartilhem, para que mais pessoas possam entrar nessa discussão. É isso? É isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!